Olá, então, o que é que está a fazer? Lavar a louça, a cozinhar, a caminhar? Ou está a fazer crochê como eu? Diga aí nos comentários. Hoje o assunto que me traz aqui, que eu resolvi trazer hoje para a conversa, confesso, admito, assumo que é bastante pessoal. Ainda não o resolvi por completo. Está a ser toda uma aprendizagem e não é de um dia para o outro. Eu penso que foi uma coisa um bocadinho geracional. Não sei se é propriamente assim, mas talvez, as meninas hoje, as gerações que vieram a seguir, não sejam tanto assim, não sei. Às vezes também há notícias que me deixam bastante triste. Ainda há mulheres a perder a vida, ainda há namoradas a sofrerem, mas na grande maioria, ou talvez sofram porque disseram que não. Não sei se já é um assunto, mas eu penso que ainda sou talvez das últimas gerações que tivemos muita dificuldade em dizer que não. Não estou a falar de casos complicaditos, não. Estou a falar de situações do dia a dia, situações corriqueiras. Não, 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 situações com família, com amigos, com colegas de trabalho, com patrões, aquelas coisas assim do dia a dia, nada de grave. Nunca passei assim por coisa muito complicada por dizer que não. Acho eu, não me lembro pelo menos, mas no dia a dia disse que sim, muitas vezes quando cá dentro o que eu queria era dizer que não. E o sim, o não, o olá ou a palavra mãe são palavras tão pequenas que deviam ser tão leves, que são tão fáceis de dizer, mas que às vezes tornam-se tão pesadas. Quantas vezes um olá, um simples olá, teria alegrado a vida de alguém, o dia de alguém, a vida não, mas um simples olá pode alegrar a vida de alguém, ou alguém dizer-nos a nós, e o nosso dia até passar a ter um outro brilho. E quantas vezes, às vezes a palavra mãe quer dizer assim uma coisa extraordinária, tão bonita, devia ser a nossa raiz, o nosso tronco, o nosso tudo, e nem sempre é. Ou pelo menos pode às vezes até ser no mau sentido. Assim como a palavra pai. Às vezes a falta que faz um pai na vida de uma pessoa
E a palavra é tão pequenina, não é? Mas enfim, eu vou pegar numa história, numa personagem, com uma história, e vou contar um pouco para dar aqui alguma estrutura, não pôr só aqui a falar no ar demasiado pessoal. Vamos agarrar aqui numa personagem, que é a Helena. Não interessa aqui os anos da Helena, se a Helena era gorda, se era magra, se pintava o cabelo, se trabalhava fora, como se diz, não é? Se era empregada, se era doméstica, não interessa. Não. A Helena é uma mulher que podia ser qualquer uma. Uma mulher tranquila, normal, absolutamente normal. Com a particularidade de muitas de nós estar sempre disponível, sempre pronta a ajudar. Porque durante muito tempo acreditou, eu acho que desde sempre acreditou, desde que nasceu, nunca que se questionou, porque achava que dizer que não era sinal de egoísmo. Até o dia em que percebeu que estava cansada e nem sabia bem porquê. Quantas de nós, a mim já me aconteceu muitas vezes, aliás estou agora, comecei perto dos 60, a aprender a dizer que não. Às vezes não é o não, dizer o não, é ter pequenos gestos que nos protejam também a nós. Há um colega de trabalho, nós não temos que fazer tudo, que nos mostrar disponíveis, às vezes até não. Até porque também temos os nossos dias, também há dias para tudo. E a Helena estava num desses dias. Era fim de tarde, aqui para a Helena, mas podia ser o princípio da manhã, um daqueles momentos do dia mais silenciosos, sabem? A Helena, por acaso, era fim de tarde, estava lá no alpendre, com uma chávena de chamorro na mão. Era assim, aqueles dias de primavera, em que o céu já tem assim um tonzinho dourado ao final do dia, alaranjado. Mas também podia ser uma chávena de café na manhã. Aquele momento do dia mais silencioso, em que ouvimos o barulho dos nossos pensamentos. Aqui, há alturas do dia que é tão complicado. E veio-lhe à memória um pensamento. Na semana anterior, a filha tinha-lhe pedido para ficar com os netos durante vários dias. E ela, sem pensar, é aquelas coisas automáticas que nós temos. Eu. Ah, claro, sim. Respondeu como sempre fazia. Mas desta vez ficou ali qualquer coisa diferente. Não era o pedido que pesava, porque eram os netos, era a filha, mas foi a rapidez, a prontidão da resposta que a deixou
ali inquietada. Sabem quando às vezes nós comemos uma côdea de broa assim meio mal mastigada, ou quando tomamos um comprimido? Tem que ser, é um comprimido, tem que ser. Mas ele fica ali. Há uns que são enormes, como os Benurons, são enormes. Fica ali que parece que a garganta meio arranhada. Pois, foi o que lhe aconteceu mais ou menos, já. Ele ficou a pensar quando é que tinha deixado de escolher. E a culpa era dela ou era dos outros? Ao longo da vida habituar-se a ajudar toda a gente, a estar lá para toda a gente. No trabalho ficava mais um pouco, na família ficava mais um pouco, em casa fazia mais um pouco. Para os amigos fazia mais um pouco. E assim. O sim foi se tornando automático. Nem ela questionava, nem os outros questionavam. Estava sempre. Ela habituou-se a dizer que sim e os outros à espera que ela dissesse que sim. Pronto. E assim viveu anos. Mas andava meio incomodada. Depois sabem quando às vezes parece que o pensamento tem força. Houve um desses dias, numa dessas noites, vá. O telefone tocou, era a Teresa, uma amiga, assim, uma amiga já há muitos anos, que era assim mais arrebitadita nas palavras. E com o jeito de sempre, o jeito que ela tinha, perguntou-lhe: Helena, já pensaste no preço que nós pagamos por estar sempre a dizer que sim? A Helena tentou sorrir, porque era uma amiga que tinha assim muito prática. E respondeu: eu não quero criar problemas, eu não, olha, não, eu quero paz e sossego, e não quero chatices. E a Teresa respondeu: pois, só que às vezes, para evitar problemas para fora, para evitar problemas com os outros, criamos um problema cá dentro de nós. O silêncio que seguiu foi pesado, mas necessário. Nessa noite, e como à noite as coisas têm um tamanho diferente para maior, o silêncio é maior à noite, os barulhos são maiores à noite, os problemas são maiores à noite e as memórias também, as lembranças também. E apareceram uma a uma. Aquelas frases que ela ouvia na infância, que todos ouvimos, independentemente de sermos homens ou mulheres, como é evidente, eu tenho a sensação que o meu público é mais feminino, por isso tenho um pouco mais de tendência a falar no caso das mulheres, mas os homens também passaram por essa. Quando nós ouvíamos, uma boa menina não contraria ninguém, uma boa menina porta-se bem, uma boa menina não tem ouvidos, assim uma série de coisas, os homens, os rapazes também ouviam, um homem não chora, também tinham as suas coisas. Não é só, havia para todos. Mas eu falo mais das mulheres, como é evidente.
E a Helena meteu na cabeça, desde cedo, nem nunca questionou, o contrário, que manter a paz era mais importante do que ela dizer o que pensava e o que sentia. A paz e o sossego eram mais importantes do que a vontade dela. E com o tempo, dizer que sim tornou-se uma forma de ser aceite. Na escola era boa aluna, mas não era muito popular. Era introvertida, bem comportadita. Mas não era assim propriamente muito popular no meio das colegas. A forma de eu ser era aceitar que deixassem copiar os trabalhos de casa, fazer os trabalhos de casa, copiarem pelos dela, nos testes copiarem, pôr a folha de jeito a que copiassem. Era às vezes dizer a resposta baixinho para a colega da frente, quando a colega da frente era questionada pela professora. E para mais tinha estudado num colégio só de meninas que ensinavam muita coisa, mas não a proteger o seu próprio tempo e o seu próprio espaço. Era o que era. Nem era certo, nem era errado, era o que tínhamos. Embora às vezes eu pense que essa nossa falta de capacidade de dizermos que não também tem a ver com a falta que tivemos na infância de alguém que chegasse ao pé de nós, alguém pai ou alguém mãe, e que dissesse: dá cá um abraço, gosto tanto de ti. Eu não tive, e penso sempre que não tive, e muita gente não teve, não era hábito, não era costume. E o que mais me dói é que eu também depois também não tive muito essa capacidade. Para os meus filhos dava-lhes tudo. Tudo o que podia e que não podia. Mas só muito mais tarde é que eu tive tempo e ainda hoje há um a quem ele próprio também tem dificuldade em receber abraços da mãe. Os meus, neste caso. E às vezes penso que se esta incapacidade de dizer que não, se não tem a ver com um bocadinho falta de autoestima, falta de amor próprio, que agora, que ninguém, não é culpa de ninguém, atenção. E agora, como já somos crescidinhas, eu no meu caso, estou a combatê-la e a dar, estou a ressignificá-la, a reinterpretá-la e a dar-lhe a volta e a ser diferente, porque estamos sempre a tempo de corrigir aquilo que achamos que não está bem. E tenho demorado, e ainda tenho muito caminho para fazer. Esta história de dizer que não. Estou a começar por situações, por pessoas que estão mais longe de mim, mais longe no sentido não físico, mas no sentido emocional. Pessoas que eu conheço há pouco tempo, pessoas com quem não tenho ligação. Por exemplo, alguém que se mete à minha frente na fila do supermercado, suponhamos. Outro tempo eu deixava e até me afastava
Eu só não queria era... Agora não. Agora, muito delicadamente, mesmo que eu não esteja com pressa, eu dou a entender, eu digo desculpe, eu já cá estava. Se a senhora tem pressa ou o senhor, diga que eu deixo passar. Já não me abaixo, não é? Já não... Mas é mais fácil começar, se também tem esta dificuldade que eu tinha em dizer que não, é mais fácil começar com pequenos passinhos. Passinhos de bebé e de pessoas que não estão assim muito diretamente relacionadas connosco. Eu sinceramente, eu acho que aos meus filhos nunca vou conseguir dizer que não. Já é básico. Será muito difícil. A não ser que eu veja que o meu não também os ajuda. Às vezes há situações em que também os ensinamos, não é? Também é uma forma de os ensinar a eles próprios respeitarem o espaço deles. Agora, aos filhos, eu penso que será sempre muito difícil. Bem, voltemos à Helena, que então foi para uma daquelas reuniões que eu gostaria muito também participar. Sim, uma reunião semanal de um grupo de senhoras, e umas levam tricô, outras levam bordado, outras levam crochê, outras levam um bolo e outras levam o chá. Prontos. Não é tanto por aquilo que se lá vai fazer, em termos manuais, mas pelas conversas que se lá vão ter e que ficam lá. Pelo menos no meu grupo ideal, as conversas ficariam lá dentro. Reunir assim na casa de uma que tivesse mais espaço do que as outras, e as outras contribuiriam com alguma coisa, com o bolo, com o chá. E estava nessa reunião, vamos chamar reunião, nesse encontro, e andava ali com a pergunta para baixo e para cima, e resolveu falar em voz alta, que também era difícil, mas lá conseguiu. E lá disse: vocês já pensaram porque é que é tão difícil dizer que não? As agulhas pararam. Acho que até de respirar pararam. Houve além daqueles silêncios. Depois a Rosa lá do fundo respondeu: quando digo que não, fico com culpa o resto do dia. E a Marta, mais calma: nós fomos educadas para agradar. E a Helena olhou para o fio e perguntou: e se cada sim que dizemos aos outros é um não a nós próprios? O silêncio que seguiu dizia tudo. Bem, lá arranjaram um motivo assim daqueles comuns para continuar a conversa, e lá se seguiu. Mas a Helena, quando chegou a casa, foi até ao jardim. Também tinha o vício que eu tenho, tomar conta aqui de umas roseiras. As roseiras estavam bonitas, mas estavam rodeadas de ervas daninhas. Ajoelhou-se, puxou umas, mas não sei se é impressão minha, mas ela também teve essa ideia. As raízes das ervas daninhas são maiores do que das plantas bonitas, já repararam? As plantas, que todas são bonitas, todas são plantas, mas há umas que dão flor, que nós pomos no jardim porque são lá necessárias para enfeitar, e depois há as ervas daninhas, que dá-me ideia que têm umas raizinhas que nunca conseguimos arrancar tudo, que são terríveis.
Ela, como era meio filosófica também, a Helena, coisa assim como eu sou, prontos. E quando é como quando temos uma ferida, parece que tudo lá toca. Fez comparação entre os sims automáticos e as ervas daninhas. Estes sims que nós dizemos quando às vezes queremos dizer que não, crescem devagar e acabam por roubar espaço ao que realmente importa. E arrancar algo que está enraizado, parece às vezes que as coisas negativas até se enraizam mais profundamente, exige muito esforço. Mas não podemos desistir, que só assim é que as flores conseguem crescer. Já repararam que os sims que nós dizemos, os sims automáticos, como eu estou aqui a chamar, até são dos males menores. Já repararam que um vício, por exemplo, um mau hábito, mesmo que não seja um vício, que seja só um hábito mau, é muito difícil de mudar. É mais difícil. Porque é que, por exemplo, é mais fácil nós habituarmos a ir todos os dias de manhã à pastelaria, tomar um café e comer um pastel de nata, do que ir dar uma caminhada. Já repararam? O pastel de nata e o café é como se fossem um sim, que nós dizemos, mas sabemos que não devia ser. Que devíamos ir fazer uma caminhada. Agora vão-me dizer, pois eu vou ao café a pé. Pronto, do mal ou menos. Do mal ou menos. As coisas negativas têm um peso maior do que as positivas. Vocês já repararam, por exemplo, às vezes vejo aquelas famosas, não que eu siga muitas, mas às vezes para desanuviar a cabeça, vejo um daqueles programas de análise dos famosos. Gosto de ver a Maia, o programa da Maia. Nunca o vejo à noite, mas vejo no dia seguinte de manhã. E às vezes as famosas, quando aparecem, ou num programa de televisão, ou numa telenovela, ou num concerto de música, ou assim, elas são maquilhadas por profissionais. Aqui ainda por cima são maquilhadas profissionalmente. Quando elas resolvem, às vezes porque lhes dá na telha, ou porque é moda, ou porque é tendência, aparecerem numa rede social sem maquilhagem, se tem muita gente a dizer estás bonita, há de haver lá 2 ou 3 a dizer vai para casa. Não dizem isto, mas pronto. Há de haver, pode haver 100 comentários bons. Se houver um comentário negativo, é esse comentário negativo que a famosa vai responder ou vai ficar magoada. E eles e nós somos iguais. Só não andamos maquilhadas, se calhar, e não vamos para as redes sociais protestar. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais sou um bocadinho o contrário, mas às vezes eu sou um bocadinho o contrário. Quando alguém vai lá com um comentário negativo, eu pura e simplesmente elimino, porque os comentários negativos dão mais engajamento, dão mais, geram muito mais comentários do que um comentário positivo, e eu não quero que as minhas publicações cresçam à custa de comentários negativos. Ainda no outro dia publiquei
que tinha recebido novelos de linha de uma determinada marca e veio uma senhora, não sei por que carga d'água, diz que vive ao lado e que aquela marca nunca deu nada a ninguém. Quer dizer, estava a chamar-me mentirosa e ia falar mal da marca. E eu isso não aceito, porque sei que se eu deixasse ficar aquele comentário, muita gente ia comentar aquele comentário. E o algoritmo e aquela publicação e a minha página ia crescer um bocadinho à custa dos comentários negativos. E eu não gosto. Lá está. Eu soube dizer que não. Não disse que não à senhora porque ia gerar ali muita coisa, mas eliminei. Pronto, assunto encerrado. Como aliás fiz muitas vezes. Hoje já tento não fazer isso. A não ser em situações como essa que eu acho que não vale a pena responder. Mas, por exemplo, eu tinha uma amiga que me pedia dinheiro emprestado muita vez e que podia-me ter metido em algumas alhadas, pedia-me para responder, para mentir, em algumas situações, pedia-me para fazer o trabalho dela. Por acaso sou uma pessoa com alguma sorte e não me metia em nenhuma alhada, mas hoje reconheço que me podia ter metido em alguma alhada à custa dela. Até que há um dia em que ela me pede um trabalho em crochê, que eu disse não vou fazer isto. Eu sabia que era um trabalho que ia dar muitos problemas, que não ia justificar o meu esforço ao fazer aquilo que ela não ia entender o preço, eu não poderia levar grande preço, ia ser uma confusão. Mas não tive coragem de lhe dizer que não. E pura e simplesmente, isto já lá vão uns 2 anos, deixei de responder e de responder a mensagens e de atender os telefonemas. Pela minha falta de coragem de dizer que não. E ainda hoje eu tenho tendência a pedir que não me telefonem, que me mandem mensagem. Porque às vezes eu recebo pedidos muito complicados, comentários muito estranhos, comentários por mensagem, em que se for ao telefone eu não consigo propriamente reagir. E por escrito, muito delicadamente, eu consigo contrapor e às vezes dizer o meu não. Não quer dizer que seja um não, a palavra não, mas consigo contrapor. Lá está. As ervas daninhas custam muito a arrancar e há pequenos hábitos que nós temos que custam muito. Se temos maturidade, se temos calma, se temos raciocínio aos 60 anos, também já temos muito tempo para trás. Bem, a Teresa, a Helena foi tomar café com a Teresa, passado uns dias. E a Teresa voltou ao assunto. E foi aquilo que eu referi há um pouco. Às vezes o medo de dizer que não é medo de deixar de ser querida, de deixar de ser gostada. Se é que se pode dizer isto assim. Mas é medo de que os outros deixem de gostar de nós. A Helena reconheceu-se nessas palavras e eu também. Quantas vezes eu disse que sim, com medo de desiludir alguém. Que aliás não valeu a pena. Disse que sim, muita vez a uma pessoa que depois acabou por deixar de me respeitar. Mudei de carreira.
Não segui, não é? Mudei de carreira, não segui exatamente a carreira que gostava de ter seguido na arquitetura. Fiz muitas das vezes papel de urso, como dizia o meu pai, papel de malfeitio, porque era, enfim, queria agradar, e essa pessoa acabou por se apaixonar por outra. Deixou de me ter em consideração, deixou de me respeitar. Porque nunca fui capaz de me pôr à porta e dizer não, não vais para o pé dos teus amigos, ficas aqui em casa comigo e com os filhos. Esses foram os sims que ainda hoje mais doem. Lá está, eu acho que temos que crescer, não podemos estar à espera que os outros cresçam. E depois, quando estamos sempre disponíveis, as pessoas habituam-se. Não por maldade, não. Não, não, não. Não há culpas de ninguém, não estou aqui a pôr culpas de ninguém. É que passa a ser natural, nós pomos a jeito, nós aceitamos a situação, nós dizemos sempre que sim e os outros habituam-se a que a gente não diga que não. E tudo se encaixa e tudo se acomoda e pronto, e fica assim natural. E depois aprender o primeiro não, a primeira vez custa sempre mais, não é? E a primeira vez que nós dizemos que não? Eu então tenho uma particularidadezinha no meu feitio terrível. Aceito uma situação anos. Ainda há pouco tempo aconteceu com outra amiga. Eu sei que ela dizia mal de mim a toda a gente anos. E há um dia, uma gota d'água, eu pura e simplesmente viro as costas e ainda hoje tenho dificuldade em dizer que não e acabei por nem responder. Acho que ela vai ficar sem saber o que é que fez. E pronto, houve aquela gota d'água e eu não tive ainda coragem para pegar no telefone e lhe dizer que a paciência esgotou. Lá está, a culpa nem foi dela nem foi minha. Eu sabia da situação e deixei andar. Mas já há um dia que eu acordo com os dois pés para o mesmo lado, isso acontece muita vez. Aconteceu-me já muita vez na vida. Depois viro as costas. Como não tenho assim muita capacidade de enfrentar gente aos berros e aos gritos e a falar, prefiro virar as costas. Há de haver o meu primeiro não, assim, com letras grandes. E houve para a Helena houve. Passados uns dias, o telefone voltou a tocar. Era uma vizinha a pedir ajuda para organizar lá a festa do bairro. Enfim, a história começou no fim da primavera. Estávamos agora ia ser um São João, um São Pedro lá do bairro. E aquela coisa de responder logo, sim, está claro, veio logo. Mas a Helena ainda tinha a garganta arranhada lá por uma coisa que ficou meio atravessada com aquele pensamento. Pensou, respirou, contou até não sei quantos e respondeu calmamente: olha, desta vez vou ter que recusar,
preciso de algum tempo para mim. Ok, claro, não há problema, respondeu a vizinha. Isto é daquelas coisas que nem sempre os primeiros nãos encontram, que há alguém compreensivo do outro lado. Aqui também não havia ligação pessoal, emocional. Quando é com um amigo, ou com uma pessoa de família, ou com o marido, ou com a mulher, às vezes o primeiro não dá uma reação explosiva. Mas, e principalmente nesses casos, eu aprendi com uma senhora idosa: "Oh filha, nunca te justifiques. Quem se justifica muito está a mentir ou está inseguro. Quando tiveres que responder a alguma coisa que a pessoa que está à espera da resposta não vá gostar, não te justifiques, até porque a pessoa vai ficar surpresa e não vai ouvir metade. Quando tiver que dizer que não, é uma coisa que eu ouço muito, está na minha cabeça essa senhora, é de uma força incrível. E vem-me sempre isso à cabeça. Não. Justificar muito. Mesmo quando às vezes os clientes pedem: faça-me isto, faça-me aquilo, Nunca começo a frase com: desculpe, mas não posso. Não. Nunca peça desculpas. Lamento, 3 pontos, mas não me é possível. Tem sido os nãos que eu tenho conseguido dizer. E a Helena? Depois que respondeu que não à vizinha, que não ia poder organizar a festa, não sentiu culpa. Pensava que ia sentir culpa, mas não. Sentiu leveza. E nos dias seguintes até aconteceu algo inesperado. As pessoas continuaram a respeitá-la e a cumprimentá-la. E até houve quem dissesse: não, olha, fez bem a recusar, então aceitou os outros anos todos, fez bem este ano descansar, até porque para o ano regressa com mais força, para o ano tem ideias novas. Pronto, e a Helena até ficou assim um bocadinho. Não, as pessoas aceitaram naturalmente. Tudo bem. Por acaso também já me aconteceu. Houve alguém que até me passou a respeitar um bocadinho melhor. Bem, entretanto, já vamos em julho, não é? As roseiras já estavam a abrir. As minhas eu consigo que elas até deem, bem, com este temporal que houve em Portugal, estes dias seguidos de chuva, elas até se foram muito abaixo. Mas eu consigo ter rosas durante quase todo o ano. Ali as roseiras da Helena começaram a abrir, estavam lindas. E chegou a neta: "Oh vó, estão tão bonitas agora." A Helena sorriu, tanto para dentro como para fora. Sabes, elas agora têm espaço para crescer. E percebeu que o mesmo estava a acontecer dentro dela. Mais espaço, mais calma.
mais verdade. O não, temos que entender que o não é tanto sobre rejeitar os outros. Não, de modo nenhum. Dizer que não aos outros não quer dizer que vamos correr com eles. Dizer que não aos outros é sobre deixar de nos rejeitarmos a nós próprios. O mundo não vai acabar quando nós estabelecemos limites, ok? Aos 30, aos 40, no trabalho, no casamento, é difícil. Mas a idade traz-nos qualquer coisa de bom, valha-nos Deus também, se não. Aos 60, aos 70, aos 70 e tal, aos 80, o mundo de ninguém vai acabar só porque nós estabelecemos limites. Aliás, até ensinamos os mais novos a estabelecerem os seus próprios limites. O mundo não acaba. Muda é a forma como vivemos. E hoje, com calma, sem pressa, que não é que precisa de voltar a dizer. Que não precisa de dizer para voltar a respirar melhor. Eu não quero que me responda com pormenores muito pessoais, como é óbvio. Mas se está nessa situação, mesmo que não queira responder, deixe só um coração. Um emoji, aquele coraçãozinho vermelho. Porque o que é que me faz vir aqui? Achar que as minhas palavras ajudam alguém. Obviamente que não estou aqui a querer me substituir a uma ajuda especializada, uma ajuda médica, uma ajuda profissional. Atenção, que ninguém cura depressões nem ninguém faz nada. É só fazer pensar. É só, através das palavras, tentar dar um abraço, que faz tanta falta. Aqui ninguém quer mudar a vida de ninguém. Nem ninguém se substitui a um apoio profissional. É só fazer companhia. É só dizer: olá, eu também. Mais nada. Olá, eu estou aqui. Pode estar desse lado ou fazer alguma coisa, mas está aqui uma presença. Está aqui uma companhia. Está aqui alguém para fazer pensar. E se não quiser mudar, também não muda. Mas está aqui alguém que, se não foi hoje, poderá ser noutro vídeo, trazer uma palavra que seja um abraço no seu coração. Mas também pode-me dizer a mim que não, que não gostou, que não gosta e que eu não devia continuar com o canal. E está tudo bem. Também me pode dizer isso.
Este canal não é propriamente para monetizar, porque isto é um canal contra a corrente, ou não é bem contra a corrente, é uma corrente um bocadinho paralela, porque há mais quando a vida pede pressa, né? Quando a vida vai com pressa, às vezes há pessoas que pedem calma. Está a grande maioria, porque a vida está assim mesmo, a correr, está tudo muito rápido, hoje tudo evolui tão rápido. As redes sociais têm aqueles vídeos rapidozinhos, pequeninos, que a gente passa, eles passam a correr. Mas há agora uma corrente e nós que estamos com os 60 mais, podemos já dar-nos ao luxo de viver com um pouco mais de calma. Porque já nos apercebemos que a pressa não leva a lado nenhum. Podem ir dois carros, um vai mais devagar, o outro ultrapassa, às vezes apanham os dois lado a lado o semáforo vermelho. Já lhe aconteceu isso, não já? Pois, a mim já me aconteceu tanta vez, eu era a Maria Acelera e cheguei, aí eu ficava com uma cara de tacho, quando acabava por chegar ao semáforo e estar ao meu lado o carro que eu ultrapassei, a fazer brum, brum, brum. Pois é. Prontos, chegamos todos onde temos que chegar, no tempo que temos que chegar, mas dizer isto a quem tem 30, a quem tem 40 ou até quem tem 50, eu aos 50 e pouco ainda virei muitas mesas, às 60 já se ouve um bocadinho melhor, por isso não tenho problema nenhum em ouvir, em ler o seu não. Não, não continuo, que isto não dá em nada, não. Também é assim, também lhe posso responder, olha, se não gosta, não ouve, não é? Mas deixe um comentário, se vale a pena estar aqui 1 hora a falar para alguém imaginário que está desse lado, a quem eu respeito muito e a quem eu deixo um grande abraço no coração. E cá estarei daqui por uns dias, ver se não estou uma semana, agora estive uma semana sem publicar, mas realmente o temporal também afetou um bocadinho a minha casa, um bocadinho, como deve ter afetado milhares de casas, nem falo nas cheias, falo na umidade que se entranhou por alguma situação mais frágil que a casa tenha. Vai haver muita casa a precisar de pintura este ano. As finanças familiares vão sofrer alguns abalos este ano. Há que ter muita força, porque se calhar não vêm por aí tempos muito fáceis, está um ano complicadito, mas prontos, haja força e tire assim de vez em quando um tempito para fazer qualquer coisa que goste, tire uns momentos de pausa numa vida corrida. Pense em alguma coisa que não esteja assim aí tão bem. Pense em algo não que esteja com vontade de dizer e não faça disso um bicho de 7 cabeças que nós às vezes fazemos. Dramatizamos uma coisa porque temos medo. O medo faz dramatizar, não é? E que se calhar para os outros até é um alívio a gente dizer que não. Um beijinho grande. Até uma próxima.
E não se esqueça, eu não estou à espera da monetização deste canal, mas estou à espera do seu comentário. Até uma próxima.